O Nath Fiuza, o grande questionamento das pessoas aqui da torcida do Atlético em relação ao jogo de ontem é a escolha inicial do técnico Milito pelo substituto do Saravia, improvisando o Fux, e o Fausto Vera, muito criticado pela torcida atleticana. Passa por aí, o Arlen Luiz está dizendo, Milito, professor Pardal. E aí, Nath? Olha, o substituto do Saravia era mesmo uma situação difícil, porque se ele optasse pelo lateral de ofício, o Mariano, ele ganharia em qualidade técnica, mas ele perderia em força física. O próprio Milito explicou que entendeu que o Fux teria mais velocidade, maior capacidade de marcar os jogadores rápidos do Fluminense, que tem 2 pontas que exploram muito o lado do campo, por isso a opção por ele, mas claramente não funcionou, né? A gente viu o Atlético, inclusive, em especial no primeiro tempo, jogando um pouquinho diferente daquilo que vinha executando nos jogos de mata-mata, justamente pela ausência do Saravia, o Atlético jogando com uma linha de 3 zagueiros. Mas na hora que perdia a bola, o Fux tinha que correr muito para trás para fechar o espaço ali como um lateral. E o Fux não tem a característica, a velocidade suficiente para fazer isso. Mas para além dessa questão da marcação individual, eu senti o Fux muito perdido nos duelos como um todo. Você vai se recordar aqui, Thiago, o gol do Fluminense, ele passa por várias falhas, não é só a do Palácios que deixa o Keno cruzar, porque o gol do Fluminense é construído desde a defesa. Ou seja, a imagem muita do Palácio gente caindo de joelhos é muito forte, né, Nath? É muito forte porque forte. é ali e que ele escorrega e o Keno ultrapassa. E que pra mim ele não tem culpa nenhuma. A culpa é de quem coloca um atacante jovem, recém-chegado de um outro país pra jogar no Maracanã, sendo que o 0-0 tava lindo pro Atlético. Tava lindo. Pra que colocar o Palácios, Nath? Me explica. Nós vamos chegar lá. Mas assim, a falha do gol, no gol do Fluminense, a falha do Atlético, ela é coletiva. Porque desde lá o campo defensivo, o Fux teve a oportunidade de marcar o Marcelo, para depois ele não receber o passe e o Fux não faz. Outros jogadores tiveram a oportunidade de matar o lance e não o fizeram. Mas de modo geral, eu senti o Fux muito perdido no jogo. Atrasado. No próprio gol do Fluminense, o Fux deveria estar na cobertura do Palácios. Ele era o lateral pela direita. Observe a imagem. Ele está dentro da área sem marcar ninguém. Completamente avulso no lance. Então, a escolha do Milito pelo Fux não funcionou. A escolha do Fausto Vera é uma escolha complicada. O Fausto Vera até agora não se justificou, não tem jogado bem, mas o Milito precisava voltar o Batalha para a zaga e eu até entendi e acho que nesse ponto ele fez certo. O Batalha foi o melhor zagueiro do Atlético na noite de ontem. Sem o Batalha na zaga, talvez o Atlético tivesse sofrido muito mais. Mas se não tem o Batalha no meio, tem que ter o Fausto Vera sem o Otávio. E o Fausto Vera é um problema. No jogo da semana que vem, o Bernard aparentemente ele não tira. Se ainda não tiver o Otávio como é provável, é melhor jogar com o Rubens. O Rubens corre mais, o Rubens tem mais intensidade, o Rubens entrega mais na marcação. Eu acho que o Rubens tem até um pouco mais de lucidez do que tem tido o Fausto Vera. Pode ser uma alternativa. O Milito explicou que colocou o Palácios para segurar o Keno. Para o Keno não ter tanta liberdade para avançar, porque daquele lado é o Marcelo, e o Marcelo, a gente sabe, para defender já não é tão jovem assim, e o Palácio poderia fazer uma fogueira ali. Mas o Palácio não conseguiu. O Palácio não conseguia ficar com a bola. E aí, na hora de defender, obviamente, ele não é um marcador e ainda por cima pela inexperiência, enfim, pelo contexto, ele não era mesmo a pessoa adequada para estar ali. Ô, Romano, tô vendo aqui muita gente falando que o Everson falhou. O Valdeci Alves, acho que o Everson falhou. O Neilton Nunes também. Olha, já rola a bola pra você. Acho que não é falha. Talvez fosse uma bola defensável, porque ela vai em cima dele. Mas se for uma cabeçada tão forte, que culpar o Everson seria um recorte pequeno demais. Né? O Everson é o menos dos culpados, Thiago. Porque o erro maior foram as escolhas do Milito. O Milito dizer que o Fux tem mais velocidade que o Mariano. Interna o Mariano, então. Não, porque é o seguinte: o Fux já é lento normal. E os jogos estão mostrando que ele está mais lento. Alguma coisa está acontecendo, ele está mais lento. E ele opta por colocar o Fux como um lateral para fechar como um terceiro zagueiro. Ele tentou transformar o Fux no que o Saravia faz. Só que o Saravia tem velocidade, tem explosão muscular. O Fux não tem. Então aí já é o primeiro erro do Milito. O segundo erro é ele insistir com 2 jogadores no meio campo que claramente não estão jogando aquilo que se esperam deles, que é o Fausto Vera, que é uma escolha pessoal dele, assim como o Bernard é uma escolha pessoal dele.
ambos não estão jogando aquilo que se espera deles. E o Atlético está muito mal com isso. Isso está fazendo mal ao Atlético. Aí você vai perguntar assim, mas o Atlético está sentindo falta do Zarate? Claro. O Zarate coloca esses dois no bolso, rindo, brincando, porque na pior das hipóteses, quando o negócio estivesse muito ruim, ele colocasse um outro zagueiro ali. E a entrada do Palácios, o Palácio não tem o menor também dos culpados, porque o Palácio entrou num jogo em que o Atlético poderia ter levado 0-0. O Atlético poderia ter trazido 0-0 para Belo Horizonte. Está tudo perdido? Claro que não. Pelo contrário, tem nada demais esse time do Fluminense, gente. Claro que não. Tanto que ontem você vai se lembrar que no início do primeiro tempo o Fábio fez no mínimo 3 defesas ali importantíssimas. Agora que o Milito precisa rever alguns conceitos com relação a jogadores que ele tem de preferência, que ele ama de paixão, ele precisa. Porque esses jogadores não estão jogando absolutamente nada com a camisa do Atlético. O Bernard é um problema. Porque o Fausto Vera, o Milito ainda tem a justificativa da ausência do Otávio, ele precisava de um volante, de um marcador. O Fausto Vera tá terrível, mas em termos de característica, é o volante que o Atlético tem dentro do elenco. Agora, o Bernard não se justifica. O Bernard não tem o porquê ele ser titular. E, inclusive, não entendi, Thiago, por que quando ele opta por tirar o Bernard, por que ele não centralizou o Scarpa? Exato. Ele opta pelo Igor Gomes, que é outro cara que não agrega muito. Nossa, que xangô, hein? Meu Deus do céu. Agora, ficou muito clara. O quê? O Fluminense, você falou assim, o Fluminense não é isso tudo. Mas a qualidade do banco do Fluminense com relação ao banco do Atlético é inquestionável. Mas eu digo de organização, Nath. O Mano Menezes tem um estilo muito claro, você pode gostar ou não, mas é o estilo dele. E no mata-mata geralmente funciona. No mata-mata, geralmente funciona, entendeu? Porque enquanto o Mano Menezes tirou o Keno do banco, o Milito tirou o Palácios. Palácios tem suas valências, tem sua qualidade, acho que tem muito potencial para evoluir, mas não se compara com o Keno, mesmo o Keno veterano. Ainda mais o Keno entrando descansado no segundo tempo. O Palácio não mostrou nada ainda. Pois é, então assim... Menino. Por isso que, pra mim, a culpa é muito mais do treinador do que do Palácio. Sim. Pra mim, a culpa é muito mais do treinador do que do Fux. Quando você fala, o Fux tinha que estar assim... Mas, porra, o cara não sabe onde ele joga. Ele começa o jogo de lateral, daí a pouco já termina de zagueiro, daí a pouco já vira volante, sendo que ele tem peças pra fazer o simples. Mas a gente tem inventar? Mas a gente tem que deixar claro que, em termos de qualidade, esse elenco do Atlético é muito desequilibrado. Eu acho que ele Na hora que precisa usar todo mundo, Thiago, é um problema. Eu acho que ele pode ser desequilibrado, mas eu acho que não é ruim. Ele tem peças pra fazer mais do que vem fazendo. No nome, né? Você conta com o Bernard. O que o Bernard acrescentou no jogo ontem? Mas entendi o que o Thiago tá dizendo. O Thiago tá falando de invenção. Ele tem peças pra não inventar. Exatamente. Mas se ele entra com o Mariano ontem, eu sou advogado do Milito, não acho que ele errou. Mas se ele entra com o Mariano ontem e na primeira corrida do Serno o Mariano fica pra trás, ia estar todo mundo questionando por que ele não jogou com 3 zagueiros. Mas tem outro zagueiro pra colocar, ué. Poderia ser 3 zagueiros, poderia ter um volante fazendo a cobertura do Mariano. Mas não, em vez de fazer o óbvio que todo mundo faz, eu tenho a impressão que o Milito quer dar assim, eu sou el hombre. Então eu vou carimbar, que vai fazer do jeito que eu quero. Meu filho, futebol, o Luxemburgo fala, futebol, o Muricy, futebol é uma coisa há 100 anos. Se você tem um lateral que tem deficiência, você põe um volante pra ajudar na marcação. Tenta um terceiro zagueiro, mas não. Vou pegar um volante, vou meter de zagueiro, vou pegar o meu lateral, vou pegar meu zagueiro. Mas aí é o volante que vai fazer a recomposição. Fausto Vera? Então. Horrível. Então. Aliás, eu falei aqui os apelidos, Exausto Vera. Pois é. Aí o que adianta a recomposição do Fausto Vera? Eu atribuo muito na conta do Milito, muito mesmo, muita invenção.